Tudo bom? Para quem ainda não me conheceu no nosso bate-papo inicial, eu sou o professor Carlos, né? Carlos César Barros. Nosso componente curricular é o CHF 902, Psicologia Social, e o meu e-mail, carlosbarros@ufs.br, tá? Para a gente poder entrar em contato, tirar dúvidas, resolver questões aí. Eu estou começando com essa questão de gravações, de aulas, né? Então, tenha um pouquinho de paciência para a gente poder ir acertando aí, melhorando. Vocês vão dando dicas também, vão falando o que ficou claro, se tá bacana, se vocês gostariam, né, que eu modificasse alguma coisa para a gente ir melhorando durante esse semestre, né? Eu sinto muita falta desse contato, da gente poder estar olho no olho, conversando, né? Mas tudo bem, né? Isso vai passar e a gente vai poder ter esses momentos mais adiante. Então, sejam todas, todos e todas bem-vindes. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre psicologia social. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que a estrutura da aula de hoje traz dois temas centrais, tá? São duas coisas importantes que eu gostaria de trabalhar com vocês. Eu vou normalmente fazer isso, tentar trazer para vocês algumas ideias centrais para vocês irem se acostumando e depois a gente vai detalhando, trazendo mais coisas sobre essas ideias centrais para ir ficando mais claro, né? E reforçando essas ideias. Então são duas questões simples que a gente vai trabalhar hoje, ou aparentemente simples, né? A primeira é o que é psicologia social. Então eu vou falar um pouco sobre esse campo, sobre como ele se constitui no mundo e no Brasil, para vocês terem alguma ideia, né? Eu estou partindo do pressuposto de que a maior parte de vocês de estudantes do terceiro semestre de psicologia, alguns talvez mais avançados, mas eu estou pressupondo que vocês não têm muita ideia do que seja psicologia social ainda. Pelo menos em geral, nas experiências que eu tive com os estudantes, quando eu faço a pergunta sobre o que é psicologia social, o que pensaram, que expectativas têm, não aparecem tantas coisas, né? Talvez isso seja diferente, cada turma é uma turma, né? Mas a gente vai poder conversar sobre isso nos nossos momentos online, mas eu estou partindo aqui desse pressuposto, tá bom? Então a ideia hoje é a gente ter uma geral do que seria a psicologia social na sua história mais ampla e no Brasil. E a segunda ideia que eu quero trazer é de como a psicologia social é descrita num documento elaborado pelo Conselho Federal de Psicologia há algumas décadas, mas que ajuda a informar, né, mais legalmente, de uma forma geral no Brasil, quais são as atribuições profissionais da psicóloga ou do psicólogo no nosso país. E ali a gente vai ter uma definição de psicologia social também que a gente vai trabalhar já já, um pouquinho mais adiante, tá bom? Então vamos lá, vamos conversando. Bom, então o que seria a psicologia social? A primeira ideia que eu queria passar para vocês é a da pluralidade da psicologia e, portanto, também das psicologias sociais. Imagino que até aqui vocês já tenham percebido o barril em que vocês entraram, né, no curso de psicologia. A gente não tem muita ideia disso antes de escolher cursar, mas quando a gente chega, a gente começa a ver que entra um professor, fala uma coisa, aí entra o outro, fala outra coisa, aí chega um terceiro e fala uma terceira coisa e a gente fica, né, pelo formato como o nosso ensino médio funciona, em que em geral a gente encontra as respostas, ou uma resposta para as perguntas que a gente tem, e a cada aula de psicologia a gente encontra respostas diferentes, né? Os professores pensam muito diferentes, as professoras, e então a gente fica um pouco perdido, enfim, né? Mas imagino que também vocês já tenham sido apresentados a essa ideia de que a gente não trabalha com uma psicologia, mas a gente trabalha com psicologias. O que muitas vezes dá muito trabalho para a gente, para saber onde é que a gente se posiciona nessa confusão toda, mas às vezes também é bom, porque a gente tem uma riqueza de possibilidades nas nossas escolhas, né? Sim, essa pluralidade então da psicologia ou das psicologias, né, tem um reflexo muito forte na psicologia social. A psicologia social também pode ser definida como psicologias sociais. Então essa é a primeira ideia mais forte que eu queria que vocês prestassem atenção. Para ilustrar isso, eu escolhi um primeiro textinho para a gente comentar, tá bom? Esse textinho diz o seguinte: toda a psicologia é social.
Esta afirmação não significa reduzir as áreas específicas da psicologia à psicologia social, mas sim cada uma assumir dentro da sua especificidade a natureza histórico-social do ser humano. Quem escreveu isso foi a Silvia Lani, em 1984. A minha edição é de 2004. Isso está num livro chamado Psicologia Social, o Homem em Movimento, né, que é bem característico desta época e um dos ícones, né, um dos clássicos da psicologia social brasileira. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção no que ela está falando? Olha lá. Toda a psicologia é social. Afirmação forte, né? Para quem não concorda muito com a Silvia Lani, fica incomodado com essa afirmação. Mas vamos ver o que ela quer dizer com isso. Esta afirmação não significa reduzir as áreas específicas da psicologia à psicologia social, mas sim cada uma assumir dentro da sua especificidade a natureza histórico-social do ser humano. Ou seja, afirmar que toda psicologia é social é entender que a natureza humana é histórico-social, né? Ou seja, cada um de nós vive num determinado tempo, numa determinada cultura, e é isso que nos constitui, numa determinada sociedade, em determinadas relações sociais, e é isto o que nos faz ser o que nós somos. Tá? Essa afirmação polêmica não é só dela. Né? O bom velhinho, eu chamo assim carinhosamente Freud, lá na apresentação do Psicologia das Massas e Análise do Eu, um texto dele de 1921, também faz uma afirmação parecida. Tá? Ele está ali discutindo a relação indivíduo-sociedade para pensar algumas questões importantes para ele. Depois, se vocês quiserem, a gente faz um momento cultural sobre isso. E ele faz uma afirmação parecida. Tá? Então, a Silvia Lani, lá em 1984, está tentando mostrar isso. Né? Diferente de algumas outras formas de pensar a psicologia, ela está chamando a atenção para a natureza histórico-social do ser humano. Tá? Então, essa é uma possível definição de psicologia social que caracteriza no nosso país a visão da chamada psicologia social crítica. Tá? E a Silvia Lani talvez seja a pessoa a mais representativa ou que historicamente ganhou esse lugar. Né? Não que necessariamente ela seja a mais importante, a melhor autora, a única, né? A gente tem muita gente produzindo nesse campo, mas ela se tornou aí uma das grandes figuras, né, dessa área da psicologia. Bom, tá aí o rostinho dela, Silvia Lani, nascida em 1933 e faleceu em 2006. Né? Ela era filósofa, vocês já devem ter visto alguma coisa disso em História da Psicologia, né? A psicologia no Brasil só se torna profissão em 1962, e então algumas pessoas foram se tornando psicólogos e psicólogas antes, né, para começar a dar aula, fazendo formação em outros campos, e a Silvia Lani é uma dessas pessoas. Bom, seguindo, eu trouxe um segundo texto, né, para ilustrar essa pluralidade das psicologias sociais. Esse texto, se a Silvia Lani, por um lado, né, representa a psicologia social crítica, a gente vai ter, por outro lado, o Haroldo Rodrigues, tá? Que é um dos autores do Manual de Psicologia Social, bastante fácil de encontrar aqui no Brasil. Né? Então, nas lojas, nas livrarias, já está para lá da 20ª edição, alguma coisa assim, e ele seria o representante do que a gente costuma chamar de uma psicologia social mais tradicional, uma psicologia social científica, né, como eles mesmos denominam. Então, como é que o Haroldo Rodrigues define psicologia social? Vamos lá. Psicologia social é o estudo científico da influência recíproca entre as pessoas, interação social, e do processo cognitivo gerado por esta interação, pensamento social. O ano que eu coloco aqui é 1999, mas o original também é mais antigo. Tá? Então vamos lá, vamos prestar atenção às palavras e como elas já dão algumas dicas dessa outra visão. Aqui a psicologia social é o estudo científico, né? Há uma ênfase na palavra ciência, da influência recíproca entre as pessoas, né? Que ele chama de interação social.
e do processo cognitivo gerado por esta interação, o pensamento social. Então, uma ênfase na ciência e na cognição, o que demonstra, né, para quem já está mais familiarizado, que o Haroldo Rodrigues está mais próximo de uma psicologia cognitivo-comportamental, né, de uma ciência cognitiva. Tá? E essa é a ideia. Então, a psicologia social é o estudo científico de um objeto específico, que é essa influência recíproca entre as pessoas. Vamos ver também a carinha do Haroldo Rodrigues, também nascido em 1933, né? Ainda vivo, até onde eu tenho notícia, e hoje ele vive nos Estados Unidos, já deve ter aposentado, né? Mas ele fez carreira nas universidades estadunidenses, né? Enquanto a Silvia Alani permaneceu no Brasil. O próprio Haroldo Rodrigues vai dizer num texto autobiográfico que ele é mal compreendido no Brasil, né? E ele se identifica mais com a forma de fazer ciência estadunidense, tá bom? A gente vai conversar sobre essas coisas mais adiante. Para a gente, então, concluir essa ideia, ou para pelo menos tentar demonstrar para vocês, a partir dessas duas visões, que são visões relativamente opostas, né? e que simbolizam mais ou menos o cenário atual, eu trouxe um texto mais recente, um artigo de revista de uma professora do Departamento de Psicologia Social da Universidade de São Paulo, né, que é a Cordeiro, e vamos ler esse trechinho dela para ver se arremata essas ideias e pelo menos a gente consegue ter uma primeira noção da complexidade e da multiplicidade do campo da psicologia social. Diz ela o seguinte: hoje coexistem a psicologia social de Lane e a de Rodrigues. Silvia Lane e o Haroldo Rodrigues. Coexistem a ciência básica, que faz uso de laboratórios, experimentos e escalas para estudar o comportamento interpessoal. Então aqui ela está falando do Haroldo Rodrigues. E a ciência politicamente comprometida e preocupada em entender como o ser humano se torna agente da história. E aqui ela se refere a Silvia Lane. Argumentamos, portanto, que a psicologia social brasileira é complexa. Né? Então, é nisso que vocês estão se metendo. Né? A gente vai lidar com essa complexidade da psicologia social brasileira, que é também a complexidade da psicologia social latino-americana e mundial. Né? Vamos ver com um pouquinho mais de detalhe esse trechinho. Tá? Então, quando ela fala aqui de ciência básica, ela está falando de uma construção de ciência muito preocupada com ambientes controlados, com estudos de variáveis, com experimentos, com escalas objetivas para estudar o comportamento, né? Ainda que seja o comportamento interpessoal. Por outro lado, a gente vai ter a ciência, ela chama de ciência, né? O que o Haroldo Rodrigues talvez não faça, porque para ele é política, não é ciência, isso está lá no livro dele. Uma ciência politicamente comprometida e preocupada em entender como o ser humano se torna agente da história. Ou seja, não é um foco num comportamento interpessoal, mas na ação, na agência histórica de cada ser humano. Tá? Então, um acusa o outro de alguma coisa. Né? No livro do Haroldo Rodrigues, a gente vai ver ele dizendo que há uma psicologia social científica, ou seja, há uma psicologia social não científica. Né? Já a Silvia Lane diria que toda ciência ou toda psicologia seria comprometida, né, politicamente. Há aquela que toma um posicionamento e aquela que acha que não toma um posicionamento, que seria o caso do Haroldo Rodrigues, mas ao não tomar um posicionamento, ela concorda simplesmente com o que está politicamente vigente. É uma discussão bastante complexa, a gente está entrando nela agora, a gente vai fazê-la aos poucos, né? Mas eu queria trazer essa ideia para vocês, espero que tenha ficado claro até aqui. Né? Ou seja, a gente tem um campo da psicologia social que é também múltiplo, como o campo da psicologia mais ampla, e pelo menos no Brasil a gente tem duas possibilidades bastante opostas, né? Que tornam isso um pouco mais didático, tem muitas nuances aí no meio. Mas, por um lado, a gente vai ter uma ciência mais dura, né, uma ciência básica, e, por outro lado, uma ciência mais voltada para questões sociais e políticas. Ok? Então, antes de começar a falar do novo tópico, eu vou dar uma pausa aqui na gravação só para eu testar, ver se está tudo ok, e já já eu volto